Janeiro. É a pergunta que o nosso público faz e se você puder entrar para responder, seria muito bom. Onde você estava no dia primeiro? Todas essas perguntas são importantes serem respondidas pela Clarice para que as pessoas que amam a Clarice, que às vezes, né, tem alguma dúvida, possa ser esclarecida, né? Uma coisa que a gente também recebeu aqui agora a mensagem, e eu quero até relatar sobre isso, porque a mensagem é o seguinte: o Romarinho nunca mais falou sobre as crianças desde, né, que a Clarice começou a trabalhar com o Jefferson, né? Desde o dia em que a Clarice começou a trabalhar com o Jefferson, segundo aqui, né, a mensagem que a gente está recebendo, é que o Romarinho nunca mais fez um vídeo ou falou das crianças de Bacabal, né, desde quando a Clarice começou a trabalhar com o Jefferson. O porquê isso? Não sabemos explicar, né? A Clarice disse que os blogueiros de Bacabal ganhou muito nas custas desse caso. Olha, Clarice, eu até te entendo, sabe? Eu até te entendo que eles tenham ganhado mesmo. Mas eles divulgaram muito o caso das tuas crianças, né? Eles divulgaram muito. Inclusive o Romarinho, além de divulgar, o Romarinho partiu para cima com muita força, sabe? O Romarinho foi para cima, falou coisa que eu queria falar, que muitos queriam falar e não tivemos oportunidade. O Romarinho falou, tá certo? O Romarinho falou. Temos aqui notícia de que a Clarice teria falado mal dos blogueiros de Bacabal. Eu não cheguei a presenciar isso, mas se ela falou, acredito que ela foi infeliz, porque os blogueiros de Bacabal tentaram ajudar da melhor forma possível e eu tiro o chapéu para cada um deles. Eu tiro o chapéu para o Romarinho Bacabal, tiro o chapéu para o André Luiz, para o Helenildo, né? Para o Metrópole, enfim, eu tiro o chapéu para cada um deles, porque eles fizeram a parte deles divulgando, estão ganhando em cima disso? É o trabalho deles, né? É o trabalho deles. Ganharam com isso? Ganharam. Mas eu acredito que nem todos deles o objetivo era só ganhar, mas era ajudar a descobrir o que verdadeiramente tinha acontecido com as suas crianças, inclusive o Romarinho, tá certo? Inclusive o Romarinho. Deixa eu ver aqui mais. Olha, gente, vamos relembrar um pouquinho. Fica na live e vamos relembrar um pouquinho o começo, o dia em que a Clarice foi entrevistada pela Mari Coimbra, que desapareceu do caso também. Eu não sei se foi por isso. Eu tenho um grande respeito pela Mari Coimbra e desde quando eu comecei a ver o trabalho dela, tá certo? Mas vocês lembram, não vou dizer que foi isso, não estou dizendo que foi isso não, tá certo? Mas eu tô só relembrando. Vocês lembram que desde aquele dia que o Paulo falou que a Clarice teria sido ameaçada e que e proibida de ir ao canal dele para dar entrevista? Eu posso até estar enganado, mas daquele dia para cá, me parece que a Mari desapareceu do caso também. Não vou dizer que foi por causa disso, mas me parece que a Mari desapareceu do caso também. Tá certo? Por quê? Porque o Paulo disse assim: ela foi ameaçada e nós temos como provar. Mas eu não sei se essa prova que ele tinha, se era a Mari ou se era outra pessoa, ou o que ele iria provar. Mas eu só sei dizer que a Mari desapareceu daquele tempo para cá, ela desapareceu do caso Bacabal. Mas vamos relembrar aqui a entrevista da Clarice sendo entrevistada pela Mari. Olha só. 1º de fevereiro de 2026. Hoje, na manhã deste domingo, estou aqui no povoado São Sebastião dos Pretos,
aonde há quase 30 dias desapareceram 3 crianças: o Anderson Cauã, Isabelle e Michael. Dessas 3 crianças, apenas o Anderson Cauã foi encontrado no 3º dia. Mas até hoje, Agatha Isabelle e Alan Michael ainda não foram encontrados e ninguém sabe aonde essas crianças estão. Eu estou aqui conversando com a mãe dessas 2 crianças, a Clarice, que aceitou conversar com a gente, bater esse papo, né, aqui com a gente, para esclarecer algumas dúvidas e para falar um pouco de como está o cotidiano dela, já com quase 30 dias sem os seus filhos pequenos. Bom dia, Clarice. Tudo bem com você? Eu não vou dizer tudo bem, né? Eu sei que não está, mas você está conseguindo, pelo menos, falar coerentemente com a gente nesse momento? Sim. Clarice, a primeira pergunta é: como aconteceu, falando a sua versão dos fatos? Não, no momento que aconteceu, como eu falei, eu não estava em casa. Tinha saído com o meu esposo para um sítio. A gente passou a tarde lá, saiu de lá, já eram umas 5 horas, para a rua, para Bacabal. Como eu falei, a gente passou na Caixa, da Caixa a gente passou na farmácia, de lá a gente foi para a rodoviária, onde ele teve que comprar uma passagem para retornar para o serviço. Até então a gente não sabia ainda do sumiço das crianças. No mesmo local a gente ia jantar, né? Foi o que meu coração pediu para conectar o celular na internet. Conectei e na hora tinha ligação da minha mãe, tinha ligação da minha cunhada. E os meninos tinham sumido. Eu perguntei, como assim sumiu? Já procuraram nas casas, em todas as casas? Ele já foi procurado em todas as casas. Nessa mesma hora, a gente não jantou mais. Pegou a moto e veio direto para o interior. Chegando aqui, a comunidade inteira já estava procurando. E estava um movimento já na porta, todos os vizinhos, porque num momento desse, a comunidade inteira é unida, e eu passei a me informar direito. Peguei só meus documentos, porque eu estava sem meus documentos, tornei para a delegacia. Falei o que estava acontecendo, e eles me indicaram ir lá no corpo de bombeiro. Cheguei lá, conversei com eles, vieram todos na mesma hora. Então, de imediato, as buscas com o corpo de bombeiro já foram tanto solicitadas, e foi você que fez essa solicitação? Sim, foi eu que fiz, foi eu que fui atrás. Outra pergunta, Clarice, que muita gente fala: por que essa mãe não estava à busca? Você foi alguma vez em busca dos seus filhos? Eu fui à busca, mesmo porque as buscas estão sendo só na área aqui para baixo, né? No momento estava sendo só para cá para baixo. E que eu fui meu esposo, fui minha mãe, fui meu pai procurar. Eu senti que meus filhos não estavam ali naquele mato. Eu vi que não estavam. O que você acha que aconteceu com seus filhos? O que eu acho é que tenham levado eles. Desde sempre. Essa, eu acredito que foi a primeira entrevista da Clarice, ou uma das primeiras entrevistas. E a Clarice, desde sempre, ela bate na tecla que acredita que as crianças dela foram levadas. Ela fala isso com muita convicção, sabe? Ela fala isso com muita certeza, que ela acredita que as crianças foram levadas. E depois que o investigador diz para ela a mesma coisa, aí é que ela acredita mais ainda. Então, vamos mais algum detalhezinho que a gente vai encontrar aqui nessa entrevista, que vai ser bom a gente estar atento aqui. É o que seu coração é o meu coração de mãe fala, que levaram meus filhos. Após essa busca que você fez com toda a sua família, até mesmo seu marido ajudou, né, o que é o padrasto das crianças, todo mundo envolvido. Após isso, começaram aqui essa força-tarefa, né, uma coisa gigantesca, nunca vista no Maranhão. E qual foi o seu sentimento quando começou essa força-tarefa? E no seu coração de mãe, você sentia que seus filhos estavam vivos? E o que você começou a pensar a partir daquele momento? Qual era a sua expectativa?
Não, minha expectativa é que iria encontrar, né? O mais rápido possível, porque todas as comunidades se reuniram, né? Vieram à procura. Tinha muita gente procurando. E Muitos como eu falo, voluntários. muitos voluntários saíram das suas cidades, dos seus interiores mais perto, vieram procurar. Eu entendo. E, Clarice, quando o Cauã foi encontrado, o que te veio à cabeça? Meus filhos também iam ser encontrados naquela mesma hora. A informação que eu tive, eu não sei se procede, é de que de primeiro momento todos te falaram que seus filhos também tinham sido encontrados. Foi. E só depois você foi saber que... Depois foi que eu soube que eles não tinham sido encontrados ainda. Então você passou um bom tempo acreditando que seus filhos tinham sido encontrados. Foi. Eu passei mal, eles me levaram para a escola. E quando eu fui dar conta de mim, estava só eu e as meninas lá na escola, né? E eu vi o movimento de gente saindo, e eu fiquei naquela. Fiquei curiosa em saber o que estava acontecendo. Até porque a mãe do Cauã também estava na escola. A gente estava lá no mesmo quarto. E foi que eu procurei saber pela minha sobrinha. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela disse, tia, foram atrás da Isabela e do Michel, que não encontraram ainda. Eu entendo. Clarice, e sobre essas acusações que fizeram por conta da sua imagem pessoal? O que eu tenho a falar é que eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de arrumar meus filhos. E antes do acontecido, eu já estava arrumada. Eu já estava de unha feita, as minhas unhas foram feitas antes da virada de ano, né? Então, no mesmo dia que as crianças sumiu, eu me arrumei porque eu saí. Eu tô só esperando chegar em um ponto aqui que eu quero comentar, tá certo? Em um ponto aqui que eu quero comentar junto com vocês, da entrevista da Clarice, que é de grande importância, tá certo? E eu vou estar aguardando, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos soltar aqui o restante aqui. Né? Eu estava no sítio, eu saí do sítio, fui para Bacabal, então eu estava arrumada. Desde de criança, eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de me arrumar. A gente vê que até mesmo com as crianças, né? Eles sempre estão bem arrumados. Sim, muito bem arrumados, porque mesmo de eu me arrumar, eu penso primeiro neles. Eu penso primeiro nos meus filhos, para depois eu pensar em mim. Clarice, como que está o seu filho mais velho nesse momento? Só dentro de casa. Não sai para lugar nenhum. Não sente vontade de sair para lugar nenhum. Está saindo agora, porque está tendo umas atividades de judô, de bola. É o momento que ele sai, mas terminou, é dentro de casa. Muita gente ligou a questão de ele ser muito parecido com o Cauã, e que o Cauã pudesse ter sido levado por engano, porque queriam levar os seus 3 filhos. Também já achei. Depois disso, também achei que queria levar os 3. São crianças muito bonitas, seus filhos. Você acha, porque eu me lembro muito bem do dia da formatura, que teve do ABC, da Isabelle. E eu lembro que ela foi uma das que chamaram mais atenção, ela estava muito bonita. As meninas vestidas de princesa e ela muito sorridente. Você acha que naquele dia pode ter sido que alguém viu e ela se tornou um alvo? Eu não sei. Não sei explicar. Você desconfia de alguém? Eu desconfio, sim, de alguém, né? Mas bom, gente, disso também aqui achei que seria. Eu quero comentar. Queria levar os 3. São crianças muito bonitas, seus filhos. Você acha, porque eu me lembro muito bem do dia da formatura, que teve do ABC, da Isabelle. E eu lembro que ela foi uma das que chamaram mais atenção, ela estava muito bonita. As meninas vestidas de princesa e ela muito sorridente. Você acha que naquele dia pode ter sido que alguém viu e ela se tornou um alvo? Eu não sei. Não sei explicar. Você desconfia de alguém? Você mas olha, muito importante essa pergunta, muito sábia a pergunta da Mari. Você desconfia de alguém?
E a resposta da Clarice foi muito mais importante mesmo do que a pergunta, ou podemos até dizer, uma pergunta que foi feita com muita sabedoria e teve uma resposta que eu acredito que é muito importante. E a Clarice disse: Eu desconfio, sim, de alguém. eu desconfio sim de alguém. Essa resposta da Clarice, foi e ainda hoje continua sendo fundamental. Agora, essa resposta da Clarice, né? Eu desconfio sim. Logo após, ela fala outra coisa que bagunçou aí a resposta dela, mas mesmo assim, foi muito importante a pergunta e a resposta. Olha só. Né? Mas isso eu passo diretamente para os delegados. Ela disse que passou para os delegados a pessoa que ela desconfiava. E agora eu vou me perguntar, né? Perguntar aqui para a Clarice, perguntar para quem quiser responder, né? Quem era essa pessoa que a Clarice desconfiava? De quem mesmo a Clarice desconfiava que não chegou ao conhecimento, né, das redes sociais, que não chegou ao conhecimento dos repórteres, os repórteres local, não chegou ao conhecimento da grande mídia, enfim, não chegou ao conhecimento de ninguém. Quem era essa pessoa que a Clarice desconfiava? Quando eu desconfio de alguém, eu passo diretamente para eles. E aqui de dentro, você, porque a gente imagina assim, se tem um crime, dentro do povoado tem um facilitador. O que você acha, você desconfia de alguém daqui de dentro do povoado? Eu não consigo imaginar. Nesse vídeo ela disse: eu não consigo imaginar. Mas eu lembro que a Clarice também disse que acreditava que os filhos dela estavam sendo monitorados. Alguém estava seguindo os passos de tudo aquilo que a Clarice fazia ou deixava de fazer com os filhos. Então, quem é essa pessoa que a Clarice desconfiava? Ela passou para a polícia? Se passou para a polícia, por que que não chegou ao conhecimento de todos nós para que realmente essa pessoa possa estar livre de especulações, de acusações, de julgamentos? Por quê? Tem alguém daqui de dentro da minha comunidade, porque a gente são toda família. Bom, Clarice, eu sei. Eu sei que você acredita que pode ser que não, mas você também disse que acredita que seus filhos estavam sendo monitorado, visto, observado. Se estava sendo monitorado, visto e observado, é por alguém da comunidade. É por alguém da comunidade. Bem pertinho de você, que você nem sequer, né, imaginava que poderia acontecer. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver que a dona Francisca falou parecido com isso também, o que a Clarice disse. Então, na minha opinião, as crianças de Clarice foram levadas no colo, né? No colo de alguém que realmente tinha a liberdade de levar para onde quisesse, sem que havesse neles choro, né? Gritar ou pudesse estar gritando, pedindo socorro. Na minha opinião, Clarice, seus filhos foram levados por alguém conhecido que estava dentro da sua própria comunidade, que não levantava nenhuma suspeita e que nem sequer também assustava as suas crianças, porque senão elas teriam gritado. E o fato de eu imaginar que eles foram levados no colo, ou em uma moto, ou em um carro, é pelo fato de que os cães farejadores, eles não sentiram, né, o cheiro das crianças ali. Então dá a entender que eles foram levados em um carro, em uma moto, no colo, alguma coisa do tipo. Então, alguma coisa de errado tem dentro dessa comunidade aí, Clarice. Alguma coisa de errado tem dentro dessa comunidade aí. Alguém que levou teus filhos era alguém próximo de teus filhos, na minha opinião. Isso é uma opinião minha. Alguém próximo dos teus filhos que levou
as crianças sem eles gritarem, sem eles realmente, né, dar qualquer sinal. Qualquer sinal. Alguém de confiança deles. Eu acredito nisso. Alguém de confiança deles. Que não gerou nenhum susto a eles. Então, na minha opinião, as crianças de Clarice foram traídas. Foram traídas por alguém que conhecia muito bem, né, a comunidade, conhecia muito bem as crianças e conhecia muito bem os passos da Clarice também, tá certo? A minha opinião é essa. Vaidosa, sempre gostei de me arrumar. A gente vê que até mesmo com as crianças, né? Eles sempre estão bem Sim, arrumados. muito bem arrumado, porque mesmo de eu me arrumar, eu penso primeiro neles. Eu penso primeiro nos meus filhos, para depois eu pensar em mim. Clarice, como que tá o seu filho mais velho nesse momento? Só dentro de casa. Não sai para lugar nenhum. Não sente vontade de sair para lugar nenhum. Tem Só sido- saindo agora, porque tá tendo, Clarice, né, uma atividade de judô, de eu bola. faço essa pergunta como se eu tivesse com a Clarice aqui, porque eu acredito que a Clarice ou ela está assistindo ou ela vai assistir. Olha essa pergunta aqui da Eva Matarazzo. Ela diz o seguinte: em uma outra live, Clarice entrou e perguntaram sobre o vestido. Clarice disse que as roupas das crianças não sumiram. Disse que estão todas lá. Aí agora, né, vírgula. Aí a Eva Matarazzo disse assim, mas ela não mostrou nenhuma das roupas ainda. Então, Clarice, para o seu bem, né, para provar, né, tudo e tirar dúvida de muita gente, eu já disse aqui e repito, qualquer live que você for fazer, inclusive se quiser vir aqui, venha, ou até mesmo nas suas redes sociais, mostre as roupas das crianças, inclusive mostre esse vestido aqui, tá certo? Não é desconfiando de nada da sua pessoa, mas é justamente para tirar as dúvidas das outras pessoas que querem, né, que realmente seja esclarecido. Mostre esse vestido aí, tá bom, Clarice? Esse vestido aí que a Isabela está vestido, mostre ele no próximo vídeo que você fizer, tá bom? Eu lhe peço com muito carinho, com muito respeito. Mostre, porque vai ser bom para você também, tá certo? Clarice, eu sei que você está vendo o Elivan. Elivan chama você sempre para falar e você não vem na live dele. Eu sei por quê, né? Elivan é muito sábio e vai fazer perguntas que você não vai saber falar toda a verdade. Aí, Bom, gente, obrigado, Maria. Obrigado. Eu me sentia muito, mas muito honrado se a Clarice participasse de uma live com a gente. Eu ia fazer pergunta e vou, se ela permitir, lógico, para ela. É óbvio que ela só iria responder aquilo que ela realmente quisesse responder. Mas eu ia fazer muitas perguntas importantíssimas, não tão somente para o caso, quanto também para a Clarice, tá certo? Porque muitas pessoas querem ouvir, né, a Clarice respondendo algumas coisas, porque para a Clarice isso é muito importante. Hoje a Clarice tem advogada, gente. E a advogada de Clarice, como outra advogada ou advogado mesmo, com certeza estaria orientando, o Jefferson também está do lado dela, estaria orientando a responder somente as perguntas que realmente fosse orientada a responder. Isso a gente sabe que, né, vai acontecer. Mas eu quero trazer a Clarice aqui, fazer perguntas importantes, com respeito. Ela só vai responder se ela achar por bem, se o advogado achar por bem responder. Mas seria importante a Clarice vir na nossa live aqui, inclusive, Clarice, depois desse relato da Dona Rosa, tá certo? Inclusive
depois desse relato da Dona Rosa, é de suma importância que você possa vir na nossa live, né? Para aqui a gente está batendo um papo e você também pedindo para que as pessoas possam lhe ajudar mais ainda. Então, eu estou aqui divulgando as fotos das crianças, estou aqui sempre apoiando a Clarice, mas porém pedindo a ela também que se ajude, né, na questão dos esclarecimentos que é preciso ser esclarecido, tá certo? Ser esclarecido. Quem é essa pessoa que a Clarice desconfiava? Ela disse que só falou para a polícia não revelou nada, né? Agora outra coisa também, tratando-se da justiça. Cadê a entrevista, né, que a justiça iria fazer com o Cauã novamente para esclarecer aquelas informações que ele levou para a Clarice dias depois, né, que ele saiu do hospital? Pois é. A Jane... Deixa eu ver como é que é mesmo. Jane Sestável. Meu Deus, Dona Rosa deu um depoimento muito importante. É mesmo assim, a Clarice ainda persiste em nos confundir. Olha, veja bem, gente, né? Como as pessoas acreditam demais na Dona Rosa. Por quê? Por que essa confiança tão grande na Dona Rosa? Porque a Dona Rosa, ela conquistou as pessoas com a transparência, sabe? Com a confiança, com a certeza daquilo que ela viu. Só repetindo, a Dona Rosa, ela não disse que eram as crianças da Clarice, mas ela disse que se não forem, alguém vai dizer, ela se confundiu porque as crianças são muito parecidas, certo? São muito parecidas. A Nathalie, né, que é a advogada da Clarice, a doutora Nathalie, ela também está convidada a estar aqui no nosso canal, tá certo? Tem as portas abertas aqui para estar aqui no nosso canal, trazendo, né, informações e esclarecimento em relação a tudo isso que tem acontecido nos últimos dias. Olha só, gente, eu vou trazer aqui essa informação que é de grande importância. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu conseguir, eu vou trazer para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou baixar aqui. Eu baixando isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Não sei se vai dar certo aqui, mas vamos tentar. Deixa eu ver, cadê você? Eu vou trazer aqui para vocês essa informação desse senhor, que para mim também é de grande importância. Daqui a pouco eu vejo se eu baixo aqui. Se eu baixar, eu já trago para vocês aí, tá certo? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ouvindo aí os comentários de vocês, tá certo? Para que vocês possam continuar falando sobre o que tem acontecido nas últimas horas sobre o caso Bacabal. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Volta aqui, Elivan. Eu acho que é esse aqui. Olha só. Mas o que você viu na tarde de ontem relacionado aqui a esse desaparecimento dessas crianças? Rapaz, eu acho Olha que só. pra mim, essas crianças aqui não estão mais perto de nós. Alguma pessoa aqui levaram essas crianças. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou tentar colocar aqui na tela, porque se colocar fica melhor para vocês. Por conta de que
horas? Quando o horário que você falou com ela? Era Olha aqui, ó. umas 2h30. 2h30 da tarde. Era. O que você Olha disse só pra isso ela? aqui, gente. Ela só que eu não falei. Eu só Tá falei. de Vou ontem, adicionar aqui ao relacionado pau, esse desaparecimento dessas crianças. Eu acho porque aí que vocês pra mim, também conseguem ver aí. alguma pessoa aqui levar essas crianças. Deixa eu voltar aqui. Eu falei com elas aqui na porta. Por volta de que horas? Olha só, Quando você falou com ela? Era umas duas. Vou voltar aqui para que vocês possam ver, tá certo? É relacionado aqui esse desaparecimento dessas crianças. Eu acho que pra mim, essas Tirar aqui crianças para não ficar. alguma pessoa aqui levar essas crianças. Porque eu falei. Aí até agora nunca deu notícia de menino. Espera aí que com o helicóptero, com a equipe de bombeiro, com esse forte aparato de Deixa eu ver pessoas que estão aqui, volta aqui. E é 2 crianças, né? O negócio é porque são 3. Uma tem que dar Vamos lá. a mesma notícia. Se afogar um, o outro tem que vir dizer. Então, o negócio tá mais doendo na minha cabeça, porque são 3. Deu um erro aqui, mas eu já voltei, gente. Já voltei e vou tentar que o máximo que eu puder para trazer para vocês essa informação aqui. Essa daqui, ó. na tarde de ontem é relacionado aqui a esse desaparecimento dessas crianças. Rapaz, eu acho que pra mim, essas crianças aqui não estão mais perdidas, não. Alguma pessoa aqui levar essas crianças. Porque eu falei com elas aqui na porta. Era por volta de que horas, quando o horário que você falou com ela? Era umas 2h30. Se eu falei com elas aqui na porta. É muito importante a informação desse senhor. Para mim é muito importante. Eu só fico me perguntando o seguinte. Por que foi que só ele viu? Só ele viu as crianças. E se as crianças foram levadas por alguém, ninguém viu. Por quê, gente? Ninguém viu essas crianças sendo levadas. Somente esse senhor viu essas crianças nesse momento. Ou então um tio que disse que viu também. É muito importante, porém um pouquinho estranho, né? Não vamos dizer que o cara não está falando a verdade. Eu acredito que ele possa estar falando a verdade, sim. Mas somente ele viu. Ninguém viu ninguém entrar dentro do quilombo ali e levar essas crianças. Ninguém viu nada. Carro que foi falado no início, de um carro prata, né? De um carro que estava rodeando por lá dias antes, 3 dias antes. Caso que a professora também falou. É muito estranho, gente. É muito estranho. 2h30 da tarde. O que você disse pra ela? Eu não falei, eu só falei, até que saiu brincando comigo. Mas agora eu disse, até quando é que vocês vão ir? Aí eles subiram, perto do açude ali, aí o tio dele mandou ele voltar. Aí eles voltaram. Aí esse negócio aí, cadê o menino? Não E apareceu. até agora, manhã de segunda-feira e nada, né? Nunca apareceu. Agora pra mim que esse menino tá perdido, não. Você achou o quê? Alguém levou. Porque são 3 crianças. Ninguém viu nenhuma, assim, ninguém soube nada, né? A primeira que a comunidade já podia ter encontrado, né? 3 crianças. Até porque a comunidade também passou a noite inteira, né? A primeira que acha que foi a comunidade. Aí até agora nunca deu notícia de menino. Espera aí que com o helicóptero, com a equipe de bombeiro, com esse forte aparato de pessoas que estão aqui, consiga, né? E é 3 crianças, né? O negócio é que são 3. Uma tem que dar a mesma notícia. Se afogar um, o outro tem que vir dizer. O negócio tá mais doendo na minha cabeça, porque são 3 crianças. E tem um que sabe de São Sebastião todinho. Andar aqui tudo. Mas deve ter 8 horas. Bom, gente, eu achei interessante a reportagem, a entrevista desse senhor. Mas ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando alguma coisa para poder encaixar. Tá certo? Ele é uma pessoa simples. Ele é uma pessoa que não tem uma oratória muito boa. Mas é muito importante. Agora eu só fico imaginando por que somente ele viu
E o tio do menino. E o tio do menino também disse que viu e que mandou as crianças voltar para trás. Agora ninguém mais viu essas crianças, né? Ninguém viu pessoas entrando dentro do quilombo e saindo. E essas crianças desapareceram, alguém levou. Alguém levou. E repito, foi alguém que as crianças conhecia e tinha confiança. Na minha opinião, foi pessoas que eles tinham confiança, que nem sequer gritaram, nem sequer, né, rejeitaram. E o tio, pai do Cauã, disse que eles foram comprados, enganados, ou enganados com, quem sabe, né, um carrinho, quem sabe, uma boneca, quem sabe, um pirulito, enfim. O pai do Cauã foi quem disse isso. O pai do Cauã foi quem disse isso. Mas ainda acredito em pessoas. Olha só o que esse comentário dessa. Deixa eu ver aqui. Eu vou logo passando aqui. Eu vou chegar lá no outro comentário. Elivan, nem os avós das crianças se pronunciam mais. Será por quê, Elivan? Será que foram ameaçados? Olha, gente. Lucas Coutinho. Olha, é bem verdade que nós não podemos afirmar nada. É bem verdade que nós não podemos afirmar nada. Mas a dona Francisca, depois daquele acidente, a dona Francisca não falou absolutamente mais nada. Certo? A dona Francisca não falou mais nada. Inclusive, nós temos aqui a imagem do André Luiz entrevistando a irmã da Dona Francisca, e ela diz com todas as letras que Dona Francisca foi atropelada, né, propositalmente, ou seja, de propósito. Depois encobriram tudo isso, depois colocaram lá um pano por cima e ninguém mais falou nesse caso, mas a própria irmã da Dona Francisca disse que ela foi atropelada de propósito. E não sei o porquê sim, nem o porquê não, por isso que era bom que a Clarice estivesse aqui com a gente, para nos dizer o porquê que a Dona Francisca nunca mais falou nada. Teria alguém proibido Dona Francisca de falar? Não sabemos. Não sabemos. Mas que ela se calou, né? Oi, Silvana. Oi, Sandra Almeida. Deus te abençoe. Um forte abraço. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa live. Como sempre, que pode estar aqui conosco. Um forte abraço. Um cheiro no teu coração. Boa tarde, Elivan, e a todos da live. Podemos pensar também que um familiar bem próximo tenha vendido as crianças, pois quem levou sabia o momento que a mãe não estava em casa. Meu parecer apenas, disse aqui a Tânia Souza. É por isso que eu posso frisar para vocês aqui o meu pensamento também, Tânia. Que as crianças foram levadas por alguém conhecido, né? Por alguém conhecido. E a Clarice hoje pode ser que tenha revelado mais alguma coisa para as pessoas que estão próximo dela, a exemplo do Jefferson, a exemplo da advogada doutora Nathalie, com certeza já está sabendo de muitas coisas que nós não sabemos aqui, tá certo? Porque né, é obrigação da Clarice contar tudo o que sabe, gente. A Clarice, ela é hoje obrigada a contar tudo o que sabe para a sua advogada, porque se ela quer ver, né, ter resultados, ela tem que contar tudo que sabe. De quem ela desconfia, sabe? Agora, o porquê que ela passou esse tempo todo em silêncio, nós não sabemos. Agora eu quero parabenizar ela mais uma vez por estar indo para frente com esse caso, tá certo?
Difícil entender se for mesmo as crianças vistas. Pois é. Aqui a Eva Matarazzo diz o seguinte: só 2 pessoas disse que viu as crianças aquele dia. O tio disse para as crianças voltarem e o senhor que moreno, né? Que foi esse que eu coloquei aqui. Só essas 2 pessoas disse que viram as crianças. Somente essas 2 pessoas disse viram as crianças. É? Quilombo tem tanta gente, né, naquele lugar ali, aquela comunidade, e somente essas 2 pessoas teriam visto. É muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. É provável que tem pessoas muito próximas dessas crianças que levaram. Tem gente muito próxima dessas crianças que sabia que ela não estava em casa. Sabia que a Clarice não estava em casa, sabia que as crianças estavam de férias e sabia que a Dona Francisca estava dormindo, né? Que a Dona Francisca não estava vendo as crianças. Dona Francisca não ficou com as crianças, gente, na minha opinião. Ela ficou sabendo que as crianças estavam lá. Então, é diferente. Caso estranho, um tanto misterioso, né? Misericórdia, só Jesus na causa. Boa tarde a todos, disse aqui a Ivone e também a Maria Josefa, né? Maria Jose. Maria Jose.